A habitação do Espírito Santo dos homens. Será que todo homem, o Espírito Santo habita nele? O propósito eterno de Deus é habitar em seu povo, para santificá-lo até a habitação eterna, até nós partirmos para a eternidade, onde viveremos face a face com o Senhor. Mas Deus prepara o homem para receber a sua presença. E esta presença de Deus começa então no deserto. Depois que ele liberta aquele povo de mais de 400 anos preso no Egito, liberta, atravessa o Mar Vermelho e está no deserto. Então ele começa a preparar aquele povo para receber a presença de Deus. Olha o que diz Levítico 19, 2. O propósito eterno de Deus é um povo santo, é preparar este povo para que este povo torne-se um povo santo, assim como ele é santo. Levítico 19, 2 diz: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aqui o princípio, na verdade, é de que a santidade sempre foi o requisito, né, para que Deus tivesse comunhão com o seu povo. A importância da santidade neste povo, naquele povo e em nós. Deus, um Deus santo, chama um povo santo para habitar no meio dele. Então, a primeira habitação de Deus entre os homens está aqui em Êxodo 29, 45, 46, que diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. Que maravilha! Deus quer habitar no meio do seu povo. Ali a presença de Deus habitava na nuvem, sobre propiciatório e no Santo dos Santos. De que nós estamos falando? Nós estamos falando do tabernáculo, né? Que era a figura do corpo humano. O tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer. Assim como tem o tabernáculo original no céu. Deus então pede a Moisés que faça o tabernáculo, né? E este tabernáculo era a figura do corpo humano. Olha que bacana, para nós entendermos lá no final. Este tabernáculo, então, Deus ainda habitava entre o povo no tabernáculo. E o que é esse tabernáculo? Esse tabernáculo, ele representava o corpo humano, não é? Ele, na verdade, ele era dividido em 3 partes. No átrio, que era o externo, né? Aonde recebia as pessoas, o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos lá, o átrio, que é o pátio externo, né? Aonde era cercado por uma cortina de linho, separava o lugar santo do átrio, né? E ali no átrio tinha então aonde se fazia o sacrifício, o altar do holocausto, né? Aonde os animais eram mortos e queimados, né? E existia também uma pia de bronze onde os sacerdotes lavavam as suas mãos. Aí depois do átrio vem o lugar santo. O que é esse lugar santo? Ele é uma tenda coberta, era o primeiro lugar coberto, né? Com candelabros de ouro, o menorá, e uma mesa dos pães da propiciação, né? E o altar de incenso. Depois, então, iria para o último lugar, que era o lugar santo dos santos, lugar santíssimo, aonde, na verdade, a parte mais interna, né, e sagrada do tabernáculo, aonde separava do lugar santo por um grosso véu, uma cortina muito grossa, né? E lá dentro continha a Arca da Aliança, a presença de Deus
e a habitação sobre o propiciatório. Ali então Deus habitava. Aquele lugar era o Santo dos Santos. Não podia entrar ninguém, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Deus então preparou este tabernáculo para que pudesse começar a preparar o seu povo, para que no futuro, Deus pudesse habitar em nós. Amém? Muito bem. Mas a promessa de uma nova habitação. Deus, então, através do tabernáculo, começou a preparar este povo para que tivesse relacionamento com ele, mas havia uma promessa de uma nova habitação. Está em João 14, 23, que diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quando ele diz e viremos para ele, ele está dizendo para fazer morada, ele está dizendo e viremos, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E viremos para ele e faremos morada. Aquele que verdadeiramente ama e guarda a minha palavra. Só ama verdadeiramente quem guarda a palavra de Deus. Aquele que vive, pratica as suas palavras. Aquele que é obediente. Então, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e fará morada em nós. Portanto, para que Deus faça morada e habita em nós, é preciso de sermos obedientes à tua palavra e estarmos preparados para assim que Deus venha morar junto com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? A grande mudança. O Antigo Testamento, meus irmãos, Deus habitava entre o povo. Por isso é que Deus preparou o tabernáculo, para que ele pudesse habitar entre o povo e não dentro de cada homem. Mas Deus preparou, esta vinda de Cristo para que assim então pudesse fazer morada em nós. No Antigo Testamento, Deus habitava entre o povo. Mas agora Jesus promete, Deus habitará dentro do homem. E quando isto acontece? Essa promessa somente seria possível, na verdade, só seria possível essa promessa quando Jesus morresse na cruz do Calvário, quando ele ressuscitasse e quando ele envia o Espírito Santo para morar em nós. Então existe um processo para que Deus pudesse morar em nós. E é preciso que nós obedeçamos a sua palavra para que o nosso corpo seja um corpo purificado, um corpo livre do pecado. É preciso de arrependimento. É preciso de recorrermos ao Pai, de crermos. É preciso de buscarmos a tua presença. Existe um processo para que Deus more em nós. Por isso que eu fiz uma pergunta no início: será que o Espírito Santo habita em todos? Porque é preciso de preparar, meu irmão. O corpo é um corpo santo. Tem que ser um corpo santo para que Deus habite em nós. Entenda? O Espírito Santo de Deus, na verdade, ele passa a habitar, nos crentes, naqueles que creem verdadeiramente. Quando fala crentes, nós estamos falando de pessoas que creem verdadeiramente na palavra de Cristo, que crê na morte, na ressurreição, que pratica a palavra. Nós não somos praticantes excelentes. Nós buscamos praticar a palavra e erramos e pecamos, mas para isso é preciso
de termos o arrependimento, para buscarmos de novo a presença de Deus, e assim vamos caminhando, preparando, né, para que Deus possa habitar em nós. Olha o que diz Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O que está falando para nós aqui, meu irmão? Vós, porém, não estáis na carne, nós estamos no Espírito, porque quem tem Cristo em mim, se eu tenho Cristo em mim, se eu vivo Cristo, se eu procuro viver a palavra, obediência à palavra, né, eu não estou na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu vou obedecer as palavras, eu vou viver. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é, não guarda a palavra, não obedece, não procura viver, este tal não é dele, não é de Cristo, ele não habita nele. Entende o que está dizendo Romanos 8:9? E olha o que diz 1 João 4:13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Entende, meus irmãos? É muito mais profundo do que nós achamos. Para que o Espírito de Deus habite em nós, nós precisamos de seguir um processo de libertarmos do pecado, de libertarmos do egoísmo, de libertarmos das nossas próprias vontades, para vivermos as palavras, as vontades do Pai. É isto. Precisamos nos preparar para que Ele faça morada em nós. Deus habita em seu povo e o Espírito Santo nos santifica. Santificação, meus irmãos, é a separação do pecado e transformação à semelhança de Cristo. Entende? Portanto, o corpo torna-se o templo de Deus. Aqui é preciso deixar bem claro. Existe um momento em que eu não participo mais de denominações, né? Assim como eu fui católico, evangélico, várias denominações, e cheguei à conclusão, estudando a palavra de Deus, que aquele templo onde eu frequentava, aquele templo de tijolo, sabe, aquele que você frequenta, que aquilo ali não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Porque, na verdade, depois da morte e ressurreição de Cristo, rasga-se o véu de alto a baixo. Ali é Cristo abrindo acesso diretamente com o Pai, para que nós tivéssemos o acesso diretamente com o Pai. Deus não habita dentro de templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos de tijolos. Olha aqui o que a palavra de Deus vai nos ensinar. E este é um dos motivos que eu não frequento mais denominações nenhuma, porque foi nos ensinado e é ensinado de forma errada. Não é esta igreja de tijolo que Cristo fala e nos chama para seguir. Veja bem o que diz 1 Coríntios 3, 16, 17. Veja bem. Vamos ver. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabe disso? Que Deus habita em você e não lá dentro daquele templo de tijolo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.
que ele está dizendo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Deus aqui está dizendo, olha meu filho, o seu corpo é um sacrifício vivo. O meu corpo, o seu corpo é um sacrifício vivo. Precisa permanecer santos. É preciso obedecer a palavra de Deus. É preciso de praticar a palavra de Deus. É preciso de colocar em funcionamento o que Deus, o que Jesus está nos ensinando. Porque o teu corpo é a minha morada. Não é lá no templo, na denominação onde você vai, não. É o teu corpo. Ao ter sempre em mente, ao buscar sempre a cruz, né, como objeto de nossa fé, porque ali mostra o sofrimento, ali mostra a ressurreição, ali mostra que Jesus morreu por mim e por você, levando os nossos pecados, abrindo a cortina de alto a baixo, para que eu e você pudéssemos ter relacionamento direto com Deus. E isso é verdadeiro, meus irmãos. Isso não é conversa fiada, é a palavra divina, é a palavra de Deus. E quando Deus diz que Deus o destruirá, se não funciona na ordem, né, estabelecida por Deus, tudo tem que funcionar na ordem estabelecida por Deus. Porque Deus é um Deus santo, é um Deus justo. Não é de qualquer maneira que nós podemos servir a Deus. Existe um processo, existe uma ordem. Entende o que está dizendo aqui 1 Coríntios 3, 16, 17? Né? Porque quando não existe essa ordem, o que acontece? Quando ele diz que Deus os destruirá. Deus os destruirá porque você vai sair da presença dele. Quando você não obedece a palavra, você vai sair da presença de Deus. Aí o crente, aquele que crer, que diz que crer, vai ficar exposto a Satanás. Satanás vai te andar. Satanás vai te ganhar. Porque você vai sair da presença de Deus. Entende, irmãos? E este é o resultado da destruição, sabe? Satanás vai tomar conta da sua vida e você então vai ficar sem a proteção divina. Amém? Você entende bem um dos motivos do qual eu não frequento mais tempo, que não tem nada a ver com tempo de igreja, com tempo de denominações, com tempo de tijolo. E o que eu preciso é ter esse relacionamento que eu tenho aqui hoje com Deus. Eu tenho muito mais relacionamento hoje com Deus do que quando eu frequentava. Sabe por quê? Porque eu busco ler a palavra todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. O tempo que eu tenho a dedicar a Deus, eu dedico. E faço as minhas coisas. Não atrapalha. Até fazendo as minhas coisas, eu tenho relacionamento com Deus. É isso, irmãos. É alguém que bate a tua porta, você poder ajudar. É alguém que está na rua quando você passa e você levar uma palavra. Né? É você pagar um café para um, almoço para outro. Enfim, levar sempre a palavra de Deus. E você ser a testemunha viva de Cristo. É isto que ele está nos ensinando. E não conversa de homens, de pastores, que são mais lobos do que pastores. Você entende que a palavra de Deus nos leva para este caminho? Muito bem. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. O que nós temos aqui de bom, o que nós temos de paz, é porque Cristo habita em nós. Porque quando Cristo não habita em nós, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós somos ignorantes, nós somos tudo aquilo que vai de encontro aos ensinamentos de Cristo. Porque fostes comprados por bom preço, pela morte na cruz, pelo derramamento de sangue na cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Está vendo? Glorificai a Deus no vosso corpo. Pois nós temos que obedecer a palavra de Deus para glorificar a Deus no nosso corpo. O nosso corpo é um sacrifício vivo.
de Cristo, e não lá no templo de tijolo. Entende? O vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando nós dizemos que somos de Deus, nós temos que ser obedientes e praticantes da palavra, colocar em prática. Sabe por quê? Porque aí o nosso corpo, nós, na verdade, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós só pertencemos a Deus quando nós obedecemos esta ordem dada por Deus. Entende? Entende que não é de qualquer jeito, que não é dando dízimos, que não é fazendo marmitex, que não é, sabe, fazendo festinha para juntar dinheiro para pagar as coisas da igreja. E Cristo não ensina nada disso. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Porque Cristo mora em você, em mim. E aqui está a ordem de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes, assim como eu, entrei vazio dentro da igreja e saí mais vazio ainda. Por quê? Porque é coisa de homem, meu irmão. Porque eu ainda não tinha amadurecido o meu espírito e entender o que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina, irmãos. É preciso dedicar, é preciso estudar. E o Espírito Santo vai abrindo a sua mente e você vai entendendo o que verdadeiramente Deus nos ensina. Deus está edificando uma casa espiritual, meu irmão. Olha o que diz Efésios 2, 19 e 22. A igreja é um edifício espiritual. Presta atenção. A igreja é um edifício espiritual. Ou ele disse aqui que a igreja é um edifício de tijolo? Não. Efésios 2, 19 e 22. A igreja é um edifício espiritual. Cristo é a pedra angular. Ele é a base. Angular é que fica aqui, ó. Ele é a base da igreja. Apóstolos e profetas são fundamentos. E nós somos as pedras vivas edificadas para a morada de Deus em espírito. Vocês estão entendendo que aqui Efésios está falando dos apóstolos e dos profetas que profetizaram até João Batista? Hoje não existe mais profetas. O último foi João Batista, que apresentou Cristo ao mundo. Eles são fundamentos. Cristo trabalha em cima da doutrina de Cristo, dos apóstolos e dos fundamentos, né, que são fundamentos, apóstolos e profetas, né? E nós somos pedras vivas, edificadas para a morada de Deus em espírito. Nós, eu e você, somos, né, as pedras vivas, um corpo, sacrifício vivo para Cristo, edificados para a morada de Deus em espírito. Em espírito. Deus é espírito. Compreenderam que a igreja é um edifício espiritual e não a igreja de tijolo, de pedra, seja lá de que for. Você está compreendendo, meus irmãos, que a palavra de Deus ela é clara para nós, nos ensina muito. Olha o que diz 2 Coríntios 6, 16. Vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Olha só, vós sois o templo de Deus vivente. Agora Deus não apenas habita entre nós, mas habita em nós. Não sou eu que estou dizendo. 2 Coríntios 6, 16. Você está compreendendo que Deus agora não habita entre nós, mas Ele habita em nós? Por isso Cristo deu o sangue dele, para levar os nossos pecados, facilitando para mim e para você,
para que nós tenhamos relacionamento direto com o Pai. Vocês estão compreendendo? E que Ele mora em nós. Quando você obedece às palavras de Deus, Ele mora em nós. Eu não preciso de ir em templo nenhum. Entende? Que eu sou o templo de Deus, do Espírito Santo. Se eu levo a minha vida em obediência à palavra de Deus, eu tenho relacionamento direto com o Pai, com o Filho, através do Filho, né? Está compreendendo? Olha o que diz 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Compreendeu o versículo? 1 Pedro 2,5. Vós também como pedras vivas. Você é pedra viva aí, meu irmão, minha irmã. Eu sou pedra viva. Sois edificados casa espiritual. Nós somos edificados a casa espiritual. Porque quando obedecemos a palavra de Deus, obedecemos às ordenanças de Deus, para vivermos, para tirarmos o pecado de nós, aqui Deus habita. Então sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Nós somos sacerdotes, irmãos. A responsabilidade é nossa, não é de pastor nenhum. A responsabilidade é de cada um. Você é sacerdote, eu sou sacerdote. Nós somos sacerdote santo. Nós temos responsabilidade de levar a palavra de Deus aos quatro cantos. Não é pastor, não é bispo, não é nada. Somos nós, é cada um de nós. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, o nosso corpo é um sacrifício vivo. Tudo que Ele nos ordena, tudo que Ele nos ensina, obedecemos às suas palavras. Então, estamos aqui oferecendo um sacrifício espiritual e agradável a Deus através de Jesus Cristo. As pedras vivas formam a casa de Deus. Entende, meus irmãos? Essa palavra é uma palavra, eu sei que é forte, mas é uma palavra verdadeira, meus irmãos. É a própria palavra de Deus nos ensinando. Este é um dos motivos que eu não frequento mais templo nenhum. Porque eu aprendi que eu sou o templo, que Deus mora em mim, que o Espírito Santo mora em mim. A partir do momento em que eu obedeço às ordenanças de Deus, em que eu busco a palavra de Deus todos os dias da minha vida, diariamente, né? Que eu procuro buscar ser perdoado quando eu peco, quando eu erro, reconhecer o perdão e Deus, então, Ele volta a habitar em nós, com certeza. Eu não preciso de ser demagogo, eu não preciso de aparentar roupa bonita, status, né? Porque o que a gente vê muito nessas denominações são separação do próprio povo da igreja lá, em separações, por grupos, não é? Grupos de bem estabilizado financeiramente, grupo dos médios, e grupo daqueles que são pobres. Isto é a igreja do homem, porque para Cristo Ele olha o coração, Ele não olha exterior, Ele não quer saber se você vai a uma igreja, a uma denominação ou não. Ele olha o teu coração, meu irmão. Para Ele o que manda é o que você guarda de ordenância dos seus ensinamentos, da obediência dos seus ensinamentos, da prática dos seus ensinamentos. Sabe? Dízimo não é bíblico. Eu já falei isso aqui no canal, tem muitas coisas que estão acontecendo nessas denominações por aí afora, são todas, não tira uma, todas, que não é bíblico. São coisas de homens, são meios de afortunar, são meios de enricar. Entende? Que a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, o ensinamento não tem a ver com
situação financeira, enricar, ficar bem. A Bíblia não fala disso. Embora aqueles que seguem verdadeiramente, que são obedientes verdadeiramente à palavra de Deus, Deus dá o suficiente para que nós possamos viver. Ele abre portas, sim. Mas não é isto que ele prega. Entende? Ele prega a obediência à sua palavra. Portanto, a habitação produz santificação, meu irmão. Em Levítico, por exemplo, né? Aqui em Levítico, deixa eu ver aqui se sobe mais aqui. Acho que não sobe mais não. A habitação produz santificação. Em Levítico 19:2, santos sereis, porque eu, Senhor, sou o Deus, sou santo. Sabe? Em 1 Coríntios 3,17, o templo de Deus é santo. Em 1 Coríntios 6,19 e 20, glorificai a Deus no vosso corpo. A importância de glorificarmos a Deus no nosso corpo. Sacrifício vivo no nosso corpo. Purificarmos o nosso corpo do pecado através do arrependimento e do perdão. Sede santos em toda a maneira de viver. 1 Pedro 1, de 15 a 16. Sede santos em toda maneira de viver. Portanto, nós temos que buscar a santidade em toda a nossa forma de viver, meu irmão. Não é só quando você vai no templo lá, não. É em toda hora, da hora que levanta à hora que dorme. Existe uma sequência da santificação, né? O chamado de Deus, Deus nos chama. Depois a habitação do Espírito Santo. Depois a separação do pecado, depois a transformação diária, a semelhança com Cristo e a glorificação, quando partirmos desta vida para a eternidade. Entende, meus irmãos? Por isto, o nosso corpo deve ser um corpo onde o Espírito Santo, aonde o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa habitar. Ele deu para nós toda uma ordem, toda uma sequência para que nós sejamos, então, templo do nosso Deus vivo, porque somos o corpo aonde Deus habita. Esta é a palavra de hoje, que Deus possa falar forte no vosso coração. Creia na palavra de Deus. Aqui não é a minha palavra, mas é a palavra do próprio Deus. Shalom.